a mais um vídeo, melhor matéria do mundo, física, pra vocês. A gente vai fazer uma revisão hoje rapidinho, antes da gente sair de férias, tudo bem? Vou trazer aqui pra vocês os tópicos mais importantes que a gente viu nessas 3 semanas EAD, tá bom? Então, primeiro tópico, a gente fez uma revisão básica de movimento uniformemente variado lá na nossa primeira aula. Depois a gente viu queda livre, viu lançamento vertical, para cima e para baixo, e vetores, tudo bem? Então foi basicamente esses 4 tópicos que a gente viu nessas últimas 3 semanas, tá? O primeiro dele foi só uma revisão, tudo bem? A gente já tinha visto lá nas nossas aulas presencialmente que MUV é o movimento uniformemente variado. Mas eu trouxe uma revisão para vocês, por quê? Porque queda livre e lançamento vertical está dentro de movimento uniformemente variado, tudo bem? Então se a gente entender bem o movimento uniformemente variado, fica mais fácil para entender queda livre e lançamento vertical. A gente também viu um pouco de vetores, a gente não viu tudo, a gente vai continuar trabalhando depois das férias, tudo bem? Mas a gente deu uma leve introdução. Então eu vou trazer aqui como é que funciona cada um deles de uma forma resumida, tá? Primeiro, movimento uniformemente variado. Lembra lá que no movimento uniformemente variado, se está variando alguma coisa, é a velocidade que está variando, tudo bem? Lembra que pra gente no movimento uniformemente variado está variando, está mudando a velocidade, ela não é mais constante. Quando eu vario a velocidade, o movimento tem então uma aceleração. Então no movimento uniformemente variado, por conta da variação de velocidade, isso gera para mim uma aceleração. Porque a aceleração é a variação da velocidade pela variação de tempo. Tudo bem? Então, o movimento uniformemente variado é um movimento onde a aceleração é constante, mas a variação da velocidade ocorre. Se ocorre variação de velocidade, tem aceleração. Tudo bem? Então, MUV é movimento uniformemente variado, tá? Segundo tópico aí, importante, queda livre, tudo bem? A gente viu queda livre como uma matéria um pouco mais nova agora nessas últimas semanas. Queda livre é quando eu abandono um corpo, tá, de uma certa altura e ele cai sem resistência. Então, a gente viu que o Galileu fez esses experimentos, inclusive criou uma regra, que é a regra de Galileu, tudo bem? No qual, se eu solto um objeto de uma certa altura, desprezando a resistência do ar, ele está em movimento de queda livre, tudo bem? Então, lembra lá que na queda livre a gente vai desprezar a resistência do ar e a aceleração que vai agir na queda livre é a aceleração da gravidade. Tudo bem? Aqui a aceleração que está agindo é a aceleração da gravidade. Tanto que eu mostrei aquele experimento para vocês lá da câmera de vácuo. Se você coloca uma coisa muito pesada e uma coisa muito leve, a tendência é que as duas caiam ao mesmo tempo se não tiver resistência do ar. Lembra que eu falei para você fazer esse movimento em casa? Pega uma caneta, pega uma folha de papel, tudo bem? E solta os dois. Se você solta os dois, você vai perceber que a folha de papel ela demora mais para cair no chão. Por quê? Porque ela está aberta. Agora amassa a folha de papel. Se você joga a caneta e a folha de papel da mesma altura, a tendência delas é chegar junto. Vai chegar ao mesmo tempo ao solo. Por quê? Porque você diminuiu a resistência dela com o ar. Tudo bem? Então o que faz a diferença é a resistência com o ar, não a massa. Tudo bem? Então isso é um tipo de pegadinha que cai muito em exercícios. No sentido de que não é a massa que faz você chegar primeiro. Ah, eu sou mais pesado, eu vou chegar primeiro. Não, não. Está intimamente ligado com a aceleração. Se tem a mesma aceleração e não tem resistência, você não sofre resistência, eles chegam ao mesmo tempo ao solo, tudo bem? A massa não faria a menor diferença. Por exemplo, na Lua, que não tem a aceleração da gravidade aqui, a aceleração lá é muito diferente. Então, se a gente desprezasse, por exemplo, a resistência do ar lá, desprezasse a resistência do ar, a tendência é que os objetos cheguem ao mesmo tempo. No vácuo, tá? No universo, se eu solto 2 objetos, eles, em teoria, chegariam ao Sol ao mesmo tempo, se fosse possível. Tudo bem? Então, lembra disso. Sem a resistência do ar, é um movimento de queda livre e os objetos chegam junto ao Sol, não importa a massa dele. Então, reveja lá aquele experimentozinho da câmera de vácuo da BBC, tudo bem? Que tem lá uma bolinha de chumbo e uma pena. Eles chegam ao mesmo tempo ao solo porque você desprezou a resistência do ar. Tudo bem? Então esse era o tópico mais importante de queda livre, desprezar a resistência do ar. A gente viu também que a velocidade inicial em queda livre é sempre zero. Por quê? Porque eu adoto um referencial em que ele está parado e eu abandono ele. Se eu abandono, inicialmente ele estava parado. Qual que é a velocidade inicial? Zero. Tudo bem? E aí depois só que ele desenvolve uma velocidade. Tudo bem? A gente viu também lançamento vertical, para cima e para baixo. Lembra que o lançamento vertical para baixo é muito parecido com a queda livre, mas ele pode agora ter uma velocidade diferente de zero, porque eu posso arremessar o meu objeto. Se eu arremessar o meu objeto, ele tem uma velocidade já, certo? Não estou só abandonando ele paradinho, eu estou jogando. Se eu estou jogando, se eu estou arremessando, ele vai ter uma velocidade aí diferente de zero, tudo bem? Mas a forma de cálculo é muito parecida com a queda livre, tudo bem? As equações são as mesmas do movimento uniformemente variado. Então é sorvetão, Torricelli e vovô-Matteu, tudo bem que a gente já viu. Também, no lançamento vertical, só que agora o pra cima, tem uma coisa muito importante. A gente, quando arremessa alguma coisa pra cima, droga.
No movimento do lançamento vertical para cima, quando a gente arremessa qualquer objeto para cima, o que acontece? Ele está indo contra a aceleração da gravidade, tá vendo? Ó, nesse movimento aqui, ele está indo contra a aceleração da gravidade. Então a gente vai adotar as mesmas equações do movimento uniformemente variado, só que agora o sinal da gravidade é negativo. E agora a velocidade final do movimento é zero. Então quando eu arremesso, ó, ele para em algum momento e começa a descer. Ó. Arremesso, ele para e desce. Tá? Eu arremessei com uma velocidade, ele chegou até um ponto, zerou para depois cair de novo. Então a velocidade final no lançamento vertical para cima é zero, tudo bem? A velocidade final, nesse caso, seria zero. No lançamento vertical para baixo, é muito parecido com a queda livre e a velocidade inicial pode ser diferente de zero. Tudo bem? Ficou fixo isso? Vou apagar aqui rapidinho, trazer um pouquinho sobre vetores para a gente encerrar. Apaguei aqui para a gente só revisar agora um pouquinho de vetores e eu trouxe também as equações do movimento uniformemente variado, tudo bem? Ó, só lembrando então, vetores são todos os eixos matemáticos que têm módulo, direção e sentido. Como assim? Lembra que para física, algumas grandezas eu preciso saber para onde ela vai e outras não, tudo bem? É por isso que a gente estuda vetores, porque é o vetor que vai determinar para você se aquela grandeza precisa de uma direção e um sentido, ou seja, eu preciso saber para onde ela vai ou eu não preciso. Por exemplo, no caso da velocidade. Lembra lá que eu falei para você, as primeiras aulas sobre velocidade, que a gente precisa saber do sinal da velocidade para saber para onde ela está indo? Que se a velocidade está lá menos 20, não é porque a velocidade está negativa, mas sim porque aquele sinal indica que a velocidade está contra o referencial que você adotou. E isso faz dela uma grandeza vetorial, tudo bem? Então o vetor para a gente vai ser, por exemplo, esse carrinho aqui, esse objeto aqui, tudo bem? Que ao ir para um lado ou para o outro, o sinal muda. Tá? Ele tem uma direção, um sentido e um tamanho. Então, o tamanho é o módulo dele, tá? Tamanho do vetor. Depois, ele vai para a direita ou para a esquerda, ou seja, eu posso ir para lá ou posso ir para cá. Se eu for para lá, para a minha direita, ele está num sentido. Se ele for para cá, para a esquerda, ele está em outro sentido. Então, se ele vai para lá, eu adoto, por exemplo, o sinal de negativo porque não é o meu referencial. E se ele vai aqui para a minha direita, ele fica positivo porque está dentro do meu referencial, tudo bem? Então, lembra lá que vetor precisa do tamanho do módulo, tá? O tamanho é módulo pra gente. Precisa da direção. Como assim a direção? Se ele tá assim, ó, deitado na horizontal, ou se ele tá em pé, ou se ele tá perpendicular, se ele tá paralelo, tudo bem? Se ele tá inclinado. Eu preciso saber qual é o plano que ele tá, tudo bem? Nesse caso aqui, ele tá na horizontal, então a direção é horizontal. E o sentido? O sentido é pra onde ele tá indo, tá vendo a parte aqui da caneta preta? Seria, por exemplo, a seta. Se ele está indo para lá, o sentido é para a direita. Se eu viro aqui, ó, tá indo para a esquerda. Tudo bem? Então, representei aqui para você, ó. Direção é a reta. A setinha que vai aqui é o seu sentido. E o azinho que vai aqui é o valor numérico que a gente chama de módulo. E dentro dos vetores, a gente pode fazer operações vetoriais, como a soma, a subtração, a multiplicação, que a gente vai ver em mais detalhes depois das férias, tudo bem? Eu deixei só basicamente como é que elas funcionam para vocês na aula lá de slides com as operações vetoriais. Depois das férias a gente vai ver com mais cuidado, uma a uma, tudo bem? Mas é possível somar vetores, como assim? Imagina que esse aqui é um vetor que está aqui. E aí eu chego com outro vetor aqui embaixo, eu consigo somar os dois e ter um vetor resultante. Ou, se esse vetor está para a esquerda e esse para a direita, na hora que eu somo, eles não estão sentido opostos, é uma subtração, também é possível. Ou, eu tenho um número escalar lá, sei lá, 3, eu tenho então um pontinho que vai multiplicar esse vetor e ele vai aumentar de tamanho, é possível? É possível, é isso que a gente chama de operações vetoriais, tá? Que a gente vai ver com cuidado. Também tem a decomposição vetorial, por exemplo, se eu tenho um vetor assim inclinado, é difícil para mim trabalhar com ele assim. Mas a gente vai ver que eu posso passar ele uma parte para o eixo X, lá de gráficos, lembra de gráficos, plano cartesiano, eixo X e Y? Toda vez que eu tenho um vetor inclinado, eu consigo jogar uma parte dele para o eixo Y e uma parte para o eixo X, como se fosse um gráfico. A gente vai ver isso em detalhes e com calma depois das férias, tudo bem? Então, de vetores é isso. Agora, só para relembrar aqui as equações do movimento uniformemente variado. Primeira equação, sorvetão, que é a equação, a função horária dos espaços.
Quando escrita para queda livre ou para lançamento vertical, eu troco o S por H e o A por G. E se por acaso você fosse fazer o lançamento vertical para cima, esse sinal de mais viraria menos, tudo bem? Esse sinal de mais aqui da gravidade viraria menos. A outra equação que a gente trabalha com a função horária da velocidade, ou abreviada como vovô ateu. No lugar da aceleração a gente troca pela aceleração da gravidade. E de novo, se fosse lançamento vertical para cima, o sinal da gravidade fica negativo. Terceira e última equação que a gente viu, a equação de Torricelli, tudo bem? Sempre que eu não tenho tempo, é a equação de Torricelli que é usada, tudo bem? A gente troca o A e o ΔS por G e ΔH, tudo bem? No lugar do S aqui, você troca por ΔH, tudo bem? Se for lançamento vertical para cima, de novo, no lugar do mais aqui para aceleração, você colocaria negativo. Então, basicamente, foi esses tópicos que a gente viu nessas últimas 3 semanas, tudo bem? É uma revisãozinha básica para você sair de férias, lembrando aí dos tópicos. O e-class vai ficar aberto para vocês, tudo bem? Então, se vocês tiverem aí alguma atividade em atraso, alguma tarefa para fazer, vocês podem fazer. Mas esse é um momento de férias. É importante agora que você fique com a sua família, aproveite esse momento para conhecer mais os seus familiares, aproveitar os momentos juntos, tudo bem? A gente está de volta aí depois das férias, tudo bem? A gente ainda não sabe como é que vai ficar, mas eu recomendo que vocês aproveitem para ficar em família, jogar com a família de vocês, fazer almoço em família, assistir filme com eles, tudo bem? Se tiver alguma tarefa em atraso, entra lá no e-class, faz as tarefas, tudo bem? Mas não abusa muito, tudo bem? É um momento aí que a gente precisa ficar unido. Eu vejo vocês depois das férias.